Bom dia, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 15 de fevereiro e agora são 20 para 7 da manhã. Trago hoje 3 versículos a respeito da palavra-chave que será, nós falaremos sobre a bondade e começar lendo aqui pelos 3 versículos, aliás, 4 versículos, né, hoje, e a gente vai falar sobre a bondade, vai refletir sobre isso, que são pontos que me traz o entendimento, né, da palavra com relação a, ao que nós refletimos sobre ontem à noite, né, que é a proteção de vida, né. Ontem nós falamos sobre isso e hoje estamos entendendo que o tema é sobre a bondade, né? Então, amados, vamos orar primeiramente para abrir esse momento, né? A gente ter a intimidade com o Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos nesse momento em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos colocando aqui, Senhor, nesse momento de dedicação e exclusividade do momento, do horário com o Senhor, para que a gente venha ter um momento de comunhão, um momento de entendimento, se nutrir da palavra, e também a gente entender a conectividade sobre o assunto de ontem, que a gente estudou sobre a proteção e que hoje a gente vem entender do porquê que o Senhor está falando sobre a bondade, Pai. Obrigado por essa manhã chuvosa, um momento que a gente também percebe que está tendo um momento de limpeza depois desse período de festas pagãs e estava sentindo que estava muito impregnado e obrigado porque o Senhor trouxe chuvas nessa madrugada. Pude perceber que quão é lindo o seu trabalho, fazendo a limpeza desde manhã, podendo abrir melhor o calendário de trabalho para todos nós, Senhor. Que a gente venha ter um momento de alegria, comunhão e que venhamos a entender sobre as suas palavras nesse momento. É assim que eu oro, consagro essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu vou ler aqui 4 versículos, né, conforme havia falado, e então começar aqui pelo livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, aqui a gente vê que nessa passagem ele fala tanto sobre o presente e o futuro, né? Então, a gente percebe aqui nesse versículo que bondade e fidelidade são itens, né? Vamos chamar de ingredientes que eles nos acompanham, né? Isso eu sei que bondade e fidelidade não é algo que vem meramente só do humano, né? É algo que ele é acompanhado através do Espírito de Deus, né? Que esses dons, né, de bondade e fidelidade, eles nos acompanham por ser uma graça de Deus, né? Por ser um Espírito de Deus é quem nos enche, né, dessas duas virtudes, né? E disso a gente entende que está em rumo, em retorno da casa, né, do Senhor, né? Eu sei que essas palavras, né, no livro de Salmos, elas estão colocadas no momento que estavam exaltando a Deus, né, adorando a Deus. E eu sei que também as palavras elas foram transcritas, né, em diversas traduções, né?
as colocações também dos versículos, a gente pode perceber que elas estão conjugadas, né? Tanto no individual, mas também colocando sobre o entendimento de que as virtudes elas acompanham a vida daquele que escreveu o livro de Salmos, né? No caso, a gente sabe que algumas passagens foram escritas pelo rei Davi, né? Eu não sei se elas se mantiveram, mas o que eu posso entender é que a tradução, às vezes, ela pode ter uma conotação um pouco diferente, né? A tradução ela se perde um pouco da essência. Mas eu leio sempre o versículo como se eu me posicionasse diante de quem está declarando aquele versículo, né? Então, vamos ler aqui de novo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, quando eu leio isso, eu estou declarando que essas duas virtudes fazem parte, né, da minha vida e que são originadas pela graça e o Espírito de Deus, né? E assim diz, né, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que eu entendo é que a gente tem a, a fé do retorno para a casa do Pai. E quando a gente fala que é enquanto viver, é porque a vida nossa ela é eterna, né, com Deus. E você pode voltar várias vezes para a casa do Pai. Não só quando você deixar o mundo natural, né? Mas quando a gente está orando, intercedendo, a gente está tendo a comunhão, a gente está lá na casa do Pai. Eu tenho momentos que eu oro e eu me vejo dentro de uma grande sala, toda branca, não tem parede, mas ela é toda branca, muito clara. Tem uma mesa parece que é pedra, mármore, assim, é branca também, é muito bonita. E algumas cadeiras que elas têm uma coloração meio dourada, assim, não, eu gosto da coloração dourada envelhecida. Bom dia, irmã Súzia, a graça e a paz em Cristo Jesus, tudo bem? Eu gosto muito da cor dourada, do dourado envelhecido, né? Eu acho que ela, a cor dourada, ela puxa assim, para mim quando eu vejo dourado não é que eu vejo riqueza, mas eu vejo sabedoria na cor dourada. E assim, por que da cor dourado envelhecido que eu gosto? Porque me parece que carrega um histórico, né? Tem algum peso de sabedoria por trás daquilo, né? Já eu sei que tem joias, né? Algumas coisas assim da cor dourada na questão do ouro, que as pessoas preferem uma cor lubrificada, né? Uma cor assim mais brilhosa, mas eu gosto já de uma coloração um pouco mais envelhecida, não tão assim chamativa de ficar com aquela cor muito forte, mas por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vejo essa imagem, enquanto eu oro, que eu me vejo numa sala, né, com essa mesa de mármore branco, o dourado que eu vejo lá é aquele dourado que é muito claro, muito brilhoso. E eu vejo assim em torno da cadeira, sabe? Em volta da cadeira eu vejo essa coloração. E quando eu tenho essa visão, exatamente o que a gente leu no versículo. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, mesmo eu estando em vida, quando eu oro, quando eu vejo essa visão, eu vejo que eu estou visitando o Pai lá na sala. É como se eu estivesse tendo acho que é uma reunião, né, que a gente pode dizer, que é algo mais formal, né? Tem a mesa, tem as cadeiras e parece que ele está recebendo, né? Ele está acolhendo a lista de orações, né? Não é sempre que eu vejo, mas quando eu estou orando, intercedendo, né, colocando a fé, eu tenho essa imagem, né, de estar lá com o Pai
ele tá íntimo comigo, né, no individual me atendendo, acolhendo as orações, né. Bom, o segundo versículo está no 1 Coríntios 13, versículo 4, que diz assim: o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele não causa inveja, não se vangloria e não se orgulha. Olha, amados, a gente vê muitas vezes que dependendo da forma como a gente externa, a forma como a gente trata a situação, aquela situação ela pode nos colocar num posicionamento de vangloria e orgulho, né? Mas que disso a gente não venha entender que todas as coisas que acontecem em torno da gente, elas têm essa característica ou esse tipo de conotação, né? Mas a gente deve entender que qualquer momento que nós tenhamos de um processo que ele vem para instruir, para direcionar, a gente tem que lembrar que isso também faz parte do amor, né? Talvez não da paciência, mas do amor sim, né? Porque eu vejo uma mãe quando vê uma criança brincando com algo perigoso, acho que a primeira coisa que a mãe faz é externar assim com energia, né? A gente vê essa característica. Não, não faz mais isso, não brinca com isso que é perigoso. E às vezes a gente parece como esse filho, essa filha, né, que tomou essa advertência e a gente acha que o pai e a mãe estão bravos quando na verdade está nos orientando, né? Está advertindo para que a gente não tenha algum dano, algum machucado e que disso muitas vezes a, 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 a coisa quando ela vem, ela parece estar exaltada, mas na verdade aquilo é o amor, até eu vou dizer assim que é o amor em excesso, né? O amor em excesso, muitas vezes, para quem olha, acha que por não ser aquele amor meloso, ele ser um amor de autoridade, aquilo acaba trazendo um peso para a gente na reflexão e a gente acaba achando que está faltando o outro lado do amor, né? O amor que abraça, acolhe, né? Eu vejo que o amor ele tem situações que pode nos advertir de uma maneira diferente, né? Certa vez quando era criança, assim, um carro colidiu comigo, né? Ou seja, eu não vou dizer que foi um atropelamento, né? Porque não, o carro não passou por cima de mim, mas ele veio a colidir comigo. Aquela colisão me causou hematomas, né? Sim, de fato foi um atropelamento, mas não passou por cima, né? O carro ele colidiu comigo. E quando eu fui levar isso para o meu pai ainda ele externou assim, quase que dizendo assim, né? Ele me deu algumas palmadas, né? E eu pensei, poxa, além de eu ter me acidentado com o carro, ainda apanho, né? Mas na verdade, depois, né, mais adiante, eu pude sentir esse mesmo sentimento de proteção quando eu tive certa vez isso com meus sobrinhos, né? Eles eram pequenos, os dois ainda não tinham muito entendimento sobre a segurança. E um deles, assim, atravessou correndo, sem dar a mão, né? A gente estava indo para um evento, um estabelecimento. E daquele momento lá eu falei, você, né, fica aí onde você está, né? Já tinha atravessado. E eu falei, olha, não sai daí. Quando eu cheguei lá, nossa, minha reação assim foi pegar na mão dele e dar uma bronca, né? Falar, "Ô, você não deu a mão pro tio para atravessar a rua, né?" E o que que eu senti depois disso, né? Eu lembrei dessa ocasião do meu pai, né? Que
ele esbravejou comigo, mas aquilo tudo significa que é amor, porque essa questão dos meus sobrinhos, né? Eu não me perdoaria se algo acontecesse com eles. Isso significa que eu tenho muito amor por eles, né? E que disso eu entendi que eu acabei até perdendo o controle ao intensificar o recado, né? Falei de uma forma e eu lembro que eles eram ainda pequeninos, assim, choraram, né? Porque tomou bronca, né? E eu falei, olha, o tio ama muito vocês. Ele não quer que aconteça coisa ruim. Então, assim, obedece, né? Dá a mão sempre. E assim, desde pequenininhos, depois desse incidente, eu vejo que até hoje eles são assim, né? Dá a mão para atravessar, sabe? São bem obedientes, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito afoito, né? Falei, meu Deus do céu, né? Se algo acontece, né? Eu fiquei muito preocupado. Mas, né? Eu vejo que Deus, ele é assim também com a gente, né? Não só quem nos traz recado, bronca, né? Mas Deus também é assim com a gente, né? Às vezes, ele esbraveja, né? Ele é amor? Sim, Deus é amor. Ele é a essência do amor. Mas quando eu vejo que muitas vezes eu tomo uma bronca, né? Tomo um apito, né? Eu vejo que aquilo é uma bronca porque ele é meu pai e ele me ama. E da mesma forma como meu pai me ensinou, né? Quando vai atravessar, tem que prestar atenção, né? Obviamente eu apanhei por causa disso, porque eu não prestei atenção. E daquele recado, né, que foi até um tanto quanto enérgico, eu vejo que até hoje serve para minha vida como lição, né? Muitas vezes é isso, né? Se a gente não tem uma chamada de atenção de uma maneira muitas vezes até enérgica, aquilo não grava na nossa cabeça, né? Aquilo ele vem se passar de maneira até despercebido, né? Bom, vamos para o segundo versículo. O segundo versículo vem no livro de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. O que eu acabei de falar, né? Que Deus é amor. Então, o Espírito de Deus, ele é amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que eu estou lendo aqui, né? Que é muito natural um pai e uma mãe dar bronca nos filhos, né? Mas o que eu vejo é que o Espírito de Deus, ele traz essa questão de alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, aonde que a gente vê isso? É essa passagem, ela se encaixa em quem está nos dando bronca, por exemplo? Não, não encaixa. Mas cabe a nós, quando recebe essa palavra, a gente ora para Deus e vê que esses frutos eles fazem parte do Espírito. Então nós como ouvintes, ou nós que estamos recebendo às vezes essa bronca, a gente tem que ter esses dons, né? Pedir para o Espírito Santo o domínio próprio, pedir para ele o espírito da mansidão, o espírito da fidelidade, o espírito da bondade, o espírito de enxergar com amor, né? O espírito da paciência, o espírito da paz, o espírito da alegria e o espírito do amor. Então, a gente vê que como esses são os frutos de Deus para com nossa vida, mesmo se você estiver diante de uma repreensão, diante de uma situação que para você parece até estar sob injustiça, coloca para Deus, né? Peça para Ele revelação, primeiro de tudo. O que Ele, como Pai, está nos permitindo a passar por certas situações e qual é a revelação disso, né? Isso é a primeira coisa. E o segundo é pedir para que o Espírito dele, o Espírito de Deus, afloresça em nossos corações com essa questão do domínio próprio, mansidão, fidelidade, né? Tudo que eu já li aqui.
Logo mais eu vou testemunhar o que aconteceu de milagre hoje de manhã, né? Salmos 31:19, o último versículo, né? O quarto versículo. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e que, à vista dos homens, concede àqueles que se refugiam em ti. Então eu vejo que esse versículo, essa passagem, ela fala muito sobre o acolhimento de Deus, né? A gente quando pede para Deus, né, é, em temor, quando fala em temor, eu tenho sempre a conotação de que a gente entende que Deus ele é maior, né? Essa é a questão do temor. O temor não é a questão de, eu tenho medo, então eu vou obedecer. Não, você tem o entendimento sobre o peso da propriedade, né, da titularidade de Deus, o peso da mão dele, né? Não de castigo, mas assim, por que que Deus ele é o nosso Pai Criador? Ele é o Criador de tudo. Então, a mão dele é pesada, pesada no sentido assim, ele é quem particiona o mar, faz atravessar os homens em um corredor seco, é aquele que enche o mundo de água, preserva a vida apenas de uma família, no caso de Noé, é aquele que utiliza a boca de um peixe para levar Jonas até o local que ele estava ordenando. Então Deus é esse, né? Um Deus que eu acredito, um Deus que eu confio, o meu Pai, né? Ele é isso, ele tem essa grandeza. E quando eu falo sobre o temor, o que eu penso do temor, não é porque eu tenho medo e eu vou obedecer, mas é porque eu sei que ele me ama e eu não quero desagradá-lo, porque eu sei que Deus me ama tanto, ele como meu pai me ama tanto, então eu tenho medo de desagradá-lo, eu tenho medo de falhar com ele, eu tenho esse receio, né? E quando eu desagrado, eu entristeço, eu estou fazendo coisa que não pertence à bondade, à amabilidade. Então, esse temor que eu tenho, né? O medo que eu tenho não é medo em, vou ser castigado. Não, eu não, assim, não é esse medo que eu tenho. O que eu tenho medo é de causar tristeza no meu pai, né? Então, eu temo sim, né? Temo por não fazer a coisa certa, da forma como ele ordena, desacatar seus princípios, né? Desagradar o coração dele. Então, o testemunho que eu queria passar para vocês, hoje de manhã, eu estava vindo para o trabalho, para quem viu a live de ontem, eu posso não ter externado em palavras, estou externando agora. Mas ontem não foi um dia bom para mim, sabe? Eu estive refletindo muito, de manhã, acho que em outras palavras, até colocando no mundo natural que eu não estava nem com vontade de fazer a gravação. Pensei seriamente sobre as lives, né? Mas assim, depois eu refleti bem, falei, diante de tudo que acontece, eu estou fazendo para Deus, para o meu Pai, né? Eu estou trazendo a palavra que é dele, pertencente a ele. Então, se eu sou um carteiro, né, que está trazendo a palavra dele, porque a palavra ela me pertence porque eu recebo da graça, mas ela não foi originada por mim. Quem origina é o Espírito de Deus. Então eu falei, não, eu tenho que continuar ministrando, fazendo isso, mesmo que seja muitas vezes contra a minha vontade. Não queiram vocês achar que todo dia eu acordo entusiasmado para fazer a live. Não, tem dia que o que está te conflitando, né, no sentimento natural, muitas vezes você vê que você não está com pique para fazer, você não está com disposição, né? E ontem, para piorar, já ia iniciar a live, né, assim, com o sentimento de que, estou cumprindo aqui o horário, tudo e tal, mas chegou no momento de colocar no ar a live, começou a dar um monte de problema técnico, né? Falta de internet, a chuva, né?
intensificou e acho que o sinal da internet não estava estável, né? E com essas quedas, eu falei, vou deixar para mais tarde. E foi, quando foi ver, já era 10 horas da noite ontem, né? Quando foi gravado. Mas tudo aquilo eu entendi, porque eu fui deitar, estava orando, né, antes de dormir e refletindo sobre o meu dia. E Deus falou assim: Olha, Lucas, fazer por fazer não é algo que me agrada, né? Por mais que você esteja sendo pontual, muitas vezes detalhista, muitas vezes, né, com capricho e tal, mas do seu coração tem que vir a questão íntima, né? E eu dormi com aquilo, sabe, orando, né, temendo ao que eu estava desagradando a Deus. E eu falei, tá bom, independentemente do que aconteça comigo em dias anteriores, o que vem de bordoada muitas vezes que eu não tenho nada a ver, mas eu vou refletir sobre isso. E o testemunho que eu estou dando é que hoje de manhã eu acordei com uma sensação também. Deus, será que você está realmente vendo tudo o que acontece? Porque eu tenho sido fiel, né? Tenho me dedicado, procuro fazer tudo que está em concordância com as suas escrituras, né? E disso eu queria ter uma revelação a caminho do trabalho. Antes de eu chegar lá, eu queria que você falasse comigo. E o que começou a acontecer é que a chuva começou a intensificar na rodovia, né, na Castelo. E o para-brisa lá, né, em alta velocidade e tal. O que acontece é que quando eu estou passando por o trecho de mais chuva apertada, hoje eu nem vim escutando a live, né? Eu vim louvando, adorando a Deus, né? Eu vim escutando música e disso entra bem na música, chuvas de bênção, né? E eu comecei a cantar, né? Chuvas de bênção é uma coisa assim que me mexe muito, né? E eu nunca tinha percebido que a música Chuvas de Bênção ela está relacionada ao mundo espiritual, mas quando eu fui ver a conectividade do mundo natural com, com o mundo espiritual, estava me trazendo uma reflexão, né? Uma letra, uma palavra, né? Eu vou ler aqui para vocês sobre chuvas de bênção, né? Está no hino, né, do cantor cristão. Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus. Chuvas de bênção com gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Eu estou pulando aqui alguns trechos para não ficar repetitivo, né? Vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Né? Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Bênçãos de todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Amados, é, esse louvor, irmã Suzy, é muito lindo esse hino, sim. E qual que para mim foi assim, foi a percepção, né? Eu estava dirigindo, o louvor tocando e eu vendo a chuva caindo no carro, né? Molhando, limpando, né? Porque eu estava vindo para São Paulo, eu contra a vontade, né? Nossa, um ambiente lá que passou pelo carnaval, vai estar sujo, cheirando lixo, urina, né? Coisa que a gente sabe que não é de Deus, né? E quando vê, né, aquela chuva. E aí, o que que eu estava orando para Deus? Eu estava agradecendo para Ele, porque Ele limpou aonde meus pés colocariam as pisaduras, né? Porque eu sou uma pessoa agraciada por Ele. Eu me
coloco como uma pessoa abençoada e amada por Deus, uma pessoa que é guiado pelo Espírito Santo, sabe? Eu me considero isso. Então eu falei assim, eu não quero passar por um lugar sujo, imundo, né? Mundano, né? Dias atrás aí teve festança aí da carne, né? Eu não me, eu não gosto, porque eu gosto de estar em solo sagrado. E qual foi a mensagem que assim, eu senti, né? Eu ouvi espiritualmente. Deus falando assim, ué, você não pediu para limpar o caminho? Tô mandando chuva intensa para limpar. E olha, eu falei assim, tá bom, se isso realmente é mensagem do Senhor, não é coisa da minha cabeça, que eu estou só espiritualizando, eu quero aqui ver uma outra revelação. Eu não quero tomar chuva, né? Não quero me molhar. Filho mimado, né? Mas eu falei isso. Eu falei, pai, eu não quero me molhar. E eu com guarda-chuva. Na hora que eu estaciono o carro, desligo o carro, pego o guarda-chuva, saio do estacionamento para caminhar até o escritório, eu tive que fechar o guarda-chuva porque não caía uma gota. E eu vindo aqui para o escritório, sequer eu tomei uma chuva. Uma, assim, não me molhou, né? A sola do tênis molhou, obviamente, né? Mas por quê? O chão estava limpo. E eu falei, nossa, graças a Deus, né? Não tem sujeira, não tá tudo limpo, sabe? E como prova disso, eu até filmei. Eu não filmei andando, mas eu filmei pelo carro, né? Enquanto eu dirigia, eu filmei e para poder mostrar para vocês. Mais tarde, depois que esse vídeo subir para o Reels, eu vou deixar também publicado é, o vídeo, né? Bom, amados, era isso, né? Meu testemunho de hoje, eu quis mostrar para vocês que Deus constantemente ele conversa com a gente, ele nos permite essa comunicação, essa interação, essa comunhão. E hoje, não sendo diferente, né, eu quis colocar o porquê disso, né? Então, esse foi a live de hoje, né? Que vocês tenham um dia abençoado, né? Um dia rico no Senhor, um dia de intimidade, né? Por mais que seu dia esteja nublado, úmido, chuvoso, com trovoadas, né? Você tenha lembranças sobre a passagem de hoje, que mesmo sob dias não ensolarados, né? Que Deus ele está trazendo chuvas de bênção, né? E que a gente não deve murmurar pelas coisas que nos traz, nos acontece. Às vezes a gente acha que situações estão sendo de injustiças, quando na verdade ela está sendo trazendo, né, com é isso mesmo, Deus está trazendo com detalhes. Ele cuida de cada detalhe, né? Deus cuida de mim, né? Em pequenos detalhes. Esse é o nosso Pai, né? Eu senti ele me acompanhando hoje de manhã dizendo assim: "Tá aí, ó. Você falou que não queria tomar chuva, né? O que você pediu eu fiz." Aí ele falou, eu tava lá embaixo, tava chorando porque ele falou assim, ó, é, o que você pediu de sinal nessa noite e hoje de madrugada vindo pra cá, eu te mostrei. E você vai continuar fazendo as coisas que eu te peço? Eu falei, sim, pai, eu vou fazer, eu vou continuar. As lives nem sempre são fáceis, mas eu vou continuar sim. E aí ele falou assim, tá vendo, Lucas? Você está sentindo tudo isso. O que que acontece no coração de um pastor, de uma pastora? O que que acontece no coração? E eu comecei a chorar porque eu falei assim, é, quanta dor, né? Um pastor, uma pastora passa
não só a dor dele, mas ele também intercede e a dor que ele sente é na compaixão pelos outros, né? Então eu vejo o peso, né? Essa live ela venha, essa live ela venha para edificar a sua vida, sabe? Na sua igreja, né? Com o seu pastor, sua pastora, ore por eles, né? Abençoe a vida deles, né? Chega na igreja, dê um abraço neles, agradeça por tudo. Agradece por tudo, porque Deus usa a vida deles, né? Profundamente, né? Amém, irmã Suzy. A irmã Suzy escreveu aqui, Ele está contigo o tempo todo. O amor de Deus por ti é grande, quanto a dor Deus também sente por nós. É verdade, irmã Suzy. Não, e assim, sabe, irmã Suzy, eu estava refletindo sobre essas dores, né? Se eu tenho essas dores, imagina um pastor, que ele está na linha de frente, né? Na igreja, na frente de muitos. Tem a questão não só da exposição, mas do exemplo, tem a questão de usar, né, os dons, né, que Deus concedeu, né? Amabilidade, compaixão, paciência, né? Graças a Deus a gente tem convívio com vários pastores que são amor em presença, né? E amados, independentemente de qual seja a sua congregação, né, aonde você frequente, a sua igreja, vá e abrace, sabe? Agradeça. Se você não tem muita liberdade em abraçar o pastor, a pastora, né, só agradeça, né? Agradeça porque ele é uma pessoa escolhida por Deus, né? Ele não só é teu irmão, como também ele é um, alguém que foi levantado por Deus, né? A gente sabe que nem sempre é dessa forma que acontece nas igrejas, né? Eu estou falando aqui com muito respeito, né? Mas aplicando a questão da revelação e sabedoria, né? Nem todos os pastores que são levantados, eles são levantados por Deus. Às vezes isso pode ter uma conotação de levantado em prol do ministério, da missão, da obra, escolhido por algum objetivo que não vem ao caso a gente refletir sobre o porquê. Mas a questão é que nem todos os escolhidos eles estão preparados espiritualmente ou são colocados através de Deus. Às vezes a coisa ela vem por uma questão de necessidade natural, né? E aqui os pastores, quando eles são colocados naquela linha de frente, seja qual for a necessidade ou por qual motivo, eu tenho certeza que uma coisa por mais que ele não esteja preparado, o caminho dele, as coisas, se ele tiver pautado na palavra e em intimidade com Deus, ele não cai. E por isso que eu vejo que muitos pastores, eles exalam o amor, né? Às vezes o pastor ele pode nem falar muito bem em termos de colocar termos científicos, acadêmicos, né? Mas você vê o quanto o coração ele é enriquecido pelo Espírito Santo. E o que a gente vê é que essa sabedoria ela sobrepõe qualquer outro tipo de sabedoria. E a gente não sabe a vida de um pastor pelo o que ele passa, né? Quais são os desafios, quais são as dificuldades. Muitas vezes a dor que ele carrega, ele não externa. Então, amados, a gente tem que, sabe, dar muito valor. Eu tenho muito amor pelos pastores, todos que me ensinaram, né? Todos os que
Mesmo aqueles que eu saí da igreja e não me procuraram, eu também tenho amor por eles, né? Independente, do que aconteceu, eu tenho amor por todos eles, porque eu sei que assim, ele é um filho de Deus também, ele é um irmão, assim como eu. Ele tem uma autoridade espiritual, né? Ele intercede, ele se preocupa, né? Ele externa muitas coisas, aquele sentimento. Por isso que no início da live eu falei, às vezes a coisa que vem pode ser dura, rígida, mas eu entendo que isso está pautado com amor também, né? E por isso nós devemos, ao receber qualquer tipo de palavra, ministração, desafio, dificuldade, deserto, o que for, a gente tem que receber em amor. Receber porque Deus é o nosso pastor, né? Ele é o verdadeiro pastor titular, né? Deus, né? Jesus, ele é o verdadeiro pastor, ele é o verdadeiro que vai recolher aquela uma ovelha que desagarrou das 99. Esse é o Deus, né, que nós servimos. E ele é o Deus que origina o amor, né? A gente então tem que ser como ele, né? Externar, exalar o amor, abraçar, né? Agradecer. Você tem que apresentar, externar a sua humildade, né? E reconhecer que sem a graça de Deus, através da vida de um pastor, de um ministro, né? De alguém que te ensina, às vezes um intercessor, você não seria nada. Amém, amados? Então, vamos colocar esse momento em oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer por esse momento. Obrigado pela reflexão, pelo ensinamento. E mesmo diante desse dia chuvoso, Pai, nós colocamos aqui agradecimento porque no mundo espiritual sabemos que foi um dia ensolarado de revelação hoje, Papai. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento, essa comunhão, essa intimidade. Colocamos aqui, Senhor, de joelhos, colocando em tuas mãos, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós colocamos diante da sua grandeza, Pai, pedindo de perdão por todos os atos cometidos, intencional ou não intencional. Quando te desagradou, pedimos perdão, Papai. Inclinamos a sua grandiosidade, ao seu imenso amor por nós, Pai. Reconhecemos isso, Senhor. Por isso, Papai, no nome de Jesus, traga-nos, Senhor, o sangue do verdadeiro Cordeiro, o sangue que nos limpa, nos purifica, nos tira do pecado, Senhor, para que a gente possa adentrar em Tua presença, Papai, de uma maneira limpa, pura e agradável. Receba-nos, Senhor, nesse momento de oração em Tua sala, na intimidade contigo, que a gente venha trazer os nossos pedidos, colocar em Tuas mãos, pedindo para o Senhor discernimento e sabedoria, para que a gente possa também interceder pelas causas, orar por aqueles que estão aflitos, aqueles que carecem de entendimento, que a gente venha também a multiplicar esse dom que o Senhor nos concede através do seu Santo Espírito, Pai. Que a tua revelação, a tua mão, pese sobre nós, ó Pai, trazendo-nos a condução, nos puxando para a tua direção, Pai. Não deixe nos desviar do caminho, Senhor, tampouco escorregar. Assim como o Senhor fez em lavar a rua, o asfalto, para que onde eu viesse eu não pisasse nas impregnações desse mundo. Que o Senhor faça também no mundo espiritual, nesse momento da oração, Papai. E assim como o Senhor revelou o Espírito que está em cada vida de intercessor, ministro, pastor, que o Senhor venha trazer também em revelação aos que estão escutando nesse momento em oração, para que eles venham a se colocar diante de Ti em humildade, pedindo perdão pelos momentos que não foi agradáveis a Ti, Papai, mas que Teus filhos venham a abraçar também os pastores, os ministros, os evangelistas, os intercessores, os profetas, todos eles, Senhor, pessoal da equipe de louvor, abrace todos eles, Senhor, agradecendo
pelo momento de bênção que é multiplicado através dessas vidas que o Senhor escolheu, papai. Queremos agradecer porque o Senhor é quem nos torna melhor a cada dia, o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos traz a maturidade espiritual, a maturidade cristã, a maturidade verdadeira, assim como foi a mesma maturidade de Jesus, que pediu perdão lá na cruz, porque não sabia que muitos não estavam sabendo o que estavam fazendo. Mas Jesus teve a compaixão, o amor, a bondade, e ele colocou diante de ti, papai, pedindo perdão por aqueles que não sabiam o que estavam cometendo, a agressividade, a atitude que não estava te agradando. E dessa mesma forma eu coloco aqui em oração, papai. Pedimos perdão quando os atos que são cometidos não te agradam, mesmo eu não sabendo de todos os atos, mas estou colocando aqui em pedido de perdão, ó Pai, intercedendo pela causa, que o Senhor também cicatrize o coração daquele pastor que passa por provações, tem passado por dificuldades, sabendo que às vezes o momento é difícil de compreensão, mas o teu Santo Espírito revelará. E por isso queremos já, desde agora, agradecer pela revelação que o Senhor nos traz, pela inspiração de todos os dias. Agradeço também pela vida de cada um, Senhor, as que estão assistindo a live, as que assistirão a live, e que alcance mais e mais a vida dessas pessoas, o Senhor traga intimidade, manifeste o seu amor, o seu espírito, o seu Santo Espírito, para que a pessoa possa sentir qual é o verdadeiro amor, qual é o verdadeiro acolhimento que só o Senhor nos traz, só o Senhor nos preenche, papai. Agradeço por esse momento de intimidade que o Senhor nos trouxe, nos revelou, colocando aqui, pedindo para que o Senhor abençoe o nosso dia, nos traga em comunhão e que a gente seja protegido ao longo desse dia, Senhor. Onde colocarmos os nossos pés, esses pés serão pisados em pisaduras do mundo espiritual conforme a sua ordenança, conforme o Senhor mandar, conforme o Senhor direcionar. Sejamos mais de ti, papai. Morremos mais no eu e que nesse dia que o Senhor nos concede agraciado, que sejamos sempre lembrando que é um dia de vitória, um dia de glória, e que a tua misericórdia não seja utilizada em vão no nosso dia, que a gente venha honrar como filhos que transborda de gratidão por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco esse dia, Senhor, sobre o coração de cada um, que cada um venha a externar o amor que tem por ti, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos e pela revelação de hoje. É assim que eu coloco e agradeço em tuas mãos, selando no nome de Jesus Cristo essa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, que vocês tenham um dia repleto sobre a graça e a bondade de Deus, independentemente do que aconteça, né? Sejamos firmes, gratos por Ele e por tudo que Ele nos permite. Amém? Abençoado dia, irmã Suzy. Fiquem sob graça e bondade de Deus. Em nome de Jesus.